louvando a Ele, adorando a Ele, prestando culto a Ele. Amém? Por isso você está aqui. Porque você obedeceu à voz do Senhor. Obedeceu à voz do Senhor Jesus. Por isso, Ele vai te abençoar poderosamente nesta semana que se inicia em nome de Jesus. Amém? Porque Deus é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu. Então Ele vai cumprir na tua vida as suas promessas, aquilo que te pertence, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 9. Glória a Deus. Gênesis 9. O versículo é o 18. Gênesis é fácil. Amém? É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 9, versículo 18, que diz assim: os filhos de Noé. Amém? E fala aqui no 18: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Amém? A partir deles, toda a terra foi povoada. Somos todos descendentes dos filhos de Noé. Amém? E aqui ele continua falando: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã. O que a gente observa aqui? Se a gente for ver, puxa vida, mas Noé, um homem que foi escolhido por Deus para construir a arca, entrar na arca, e ele, será que ele costumava ficar bebendo? Sabemos que tudo na vida é uma descoberta. Ele plantou da vinha e ali ele foi fazer um experimento. Ele fez o vinho, tomou demais, provavelmente, e acabou se embriagando. Isso não quer dizer, a Bíblia não fala, mas isso não quer dizer que Noé estava acostumado a beber, não é? Mesmo porque nem tinha como, a não ser lá atrás, mas sabemos que não, amém? Porque senão Deus não o teria, se ele fosse uma pessoa de vício, Deus não o teria escolhido para esta enorme missão que nós já conhecemos, amém? Glória a Deus. Porém, aqui a Bíblia diz assim: disse, maldito seja Canaã. Canaã era o filho de quem, irmãos? De Cã, amém? Canaã era o filho de Cã. Veja bem, Noé, ele não amaldiçoou o filho, mas sim o filho do filho. E ele falou aqui: maldito seja Canaã, escravo de escravos,
será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. E aqui ele continua falando: depois do dilúvio, Noé viveu ainda 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. 950 anos, depois do dilúvio, ainda viveu tudo isso, 300 e tralalá, e viveu 950 anos. Viveu, não, irmãos? Viveu. Será que nós podemos viver pelo menos 200 nos dias de hoje? Ele viveu muito. Mas veja bem, nós hoje estamos aqui em família. E aqui era uma família. Amém? E essa família, ela se expandiu. Através deles, foi povos para todo o lado. Nós sabemos que os descendentes, os filhos de Cã, alguns tomaram parte da África, outros da Ásia. Jafé, a mesma coisa, uma parte da Ásia e uma parte da Europa. Eles viveram por ali. Porém, Sem, ele se estabeleceu no Oriente Médio, né? Há muitas linhas que falam que os africanos sofrem por causa da maldição de Noé ao filho do seu filho. Porém, Canaã, ele não foi para a África. Você observou na leitura? Canaã, ele não foi para a África. Canaã, ele também se estabeleceu no Oriente Médio. Portanto, não tem nada a ver a cultura africana com tudo isso, o sofrimento deles, a luta, a batalha deles, com tudo isso. Porque o filho amaldiçoado, ele não foi para a África. Os outros foram, porque Cã teve mais filhos. Inclusive cita na Bíblia o nome dos filhos, dos outros filhos. Eles sim foram para a África, porém Canaã não foi. Resumindo, todos os povos da Bíblia são originais, digamos assim, dos filhos de Noé. Não tem outro povo. Depois do dilúvio, não teve outro povo. Só teve o povo, os filhos de Noé. Então, todos que você vê, que cita na Bíblia, que fala, se originam dos filhos de Noé. E nós também. Amém? Nós também. E como família, nós precisamos saber, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, saber desde lá do começo, porque tem um propósito. Por que você está falando desde o começo? Estou falando do começo, que nós vamos para o fim. Nós vamos até o capítulo 22 de Apocalipse. Amém? Lógico que não vamos ler tudo o que precisamos ler para entender, porque senão fica muito longo, ou seja, eu preciso fazer um seminário, né? Para conseguir tudo. Mas a gente vai pegar um resumo e vai chegar lá. Amém? Porém, eles, como eu já disse, não é? Que Sem ficou no Oriente Médio. Abraão, ele era um semita. Amém? Amém, irmãos? Está dando para entender?
Abraão, ele era um semita. Vocês já ouviram falar nos semitas? Os semitas são os descendentes de Sem. Mas, pastora, e os hebreus? Depois do chamado de Noé. Amém? De Noé não, de Abraão. Por quê? Abraão era descendente de Sem. E ficou no Oriente Médio. Ali no Oriente Médio, surgiram tanto os hebreus quanto os árabes, que também são descendentes de Sem. Os árabes também são descendentes de Sem. Amém? Afinal de contas, Ismael era filho de quem? De Abraão. Amém? Está dando para entender? E graças a Deus por isso, amém? Veja que o interessante foi tudo isso. Essa história, ela foi uma história maravilhosa no começo, porque a Bíblia, irmãos, ela não é para a gente ler assim, corrido. A gente tem que ler, examinar e estudar a Bíblia, para que a gente possa entender o porquê. Por exemplo, lá no Apocalipse, fala da mulher que fugiu para as montanhas, certo? E bom, acabou ali, ninguém fala mais nada. Depois, no 12, lá no 17, volta a falar da mulher. Ali ela não é mais perseguida, assim ela já está montada ali na besta. É a continuidade. Então, se você ler só, por exemplo, o capítulo 12, você vai ficar vendo navios. E agora? Não estou entendendo nada. Mas a mulher foi, não voltou? Então tem que ser examinado. Assim como todos os outros livros da Bíblia, inclusive esse aqui, tem que ser examinado. Para ver de onde são as origens. Como que nós chegamos aqui. Como que nós conseguimos. Como que os nossos antepassados conseguiram. De onde eles vinham, de onde eles estavam vindo para chegar onde chegaram, o porquê, amém? Então veja bem, Canaã, o filho amaldiçoado de Cã, ele era o pai dos cananeus, amém? O pai dos cananeus, que está tudo ali, ó, na região. Israel, está tudo ali, tudo por ali, amém? Então estão tudo ali, ele não saiu dali, ele ficou ali, e dali se originou, o que aconteceu? Abraão foi lá, quando Deus chamou Abraão, ele foi lá para a terra que Deus havia prometido, amém? E é o que diz aqui, quer ver? Que tudo aconteceu depois do chamado, que vai chegar aqui no livro de, deixa eu olhar aqui que eu anotei, Gênesis 12, vamos lá, Gênesis 12, o versículo 1, que diz assim, Gênesis 12, é aí mesmo. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Amém? Aqui está se cumprindo aquilo que Noé falou para Canaã, que ele seria escravo dos irmãos dele.
está se cumprindo ali. Porque Abraão foi para onde? Para a terra de Canaã. Sabemos que chegando lá, ele teve que enfrentar os cananeus, teve que enfrentar ainda um monte lá, os outros povos que tinham por ali, que tinha se originado, inclusive do mesmo, dos filhos de Canaã, não é? Então o que acontece? Deus fala para Abraão, e ali se cumpre, depois que Deus chamou a Abraão, tudo foi ali se cumprindo. E aí foi passando o tempo, e aí foi passando por Moisés, passando por Josué, passando por Davi, até chegar no Senhor Jesus. Amém? Está vendo o caminho que foi feito? Através de Sem, o filho de Noé. E está vendo ali o filho que foi amaldiçoado, também se cumpriu o que o avô havia falado. Ele foi escravo. Ali sabemos que Josué depois foi lá, tomou posse e tudo, e parte deles se tornaram escravos do povo de Deus. Deus até havia proibido que o povo se misturasse, que no caso, os semitas, né? Ou os hebreus, se misturassem com os cananeus para que não adorassem outros deuses. Porque nós sabemos que os cananeus eram adoradores de Baal, adoradores da deusa Aserá. Sabemos que os cananeus, eles ofereciam seus filhos em sacrifício para morrer, para morrer queimado ali, em nome do deus Baal ou da deusa Aserá, sei lá, de todos aqueles deuses que eles serviam. Então realmente o menino foi amaldiçoado, gerou um povo mau, um povo sem nexo, sem Deus no coração. E sabemos muito bem que quando os hebreus, aí já hebreus por causa do chamado de Abraão, quando os hebreus se misturaram com aquele povo, muitos passaram a servir a outros deuses, deixaram de servir ao Deus celestial, ao Deus Pai Todo-Poderoso, passaram alguns a servir a outros deuses. Nós sabemos de tudo isso. Por isso que nós não podemos nos misturar com coisas que não são lícitas. Por isso que Deus já nos tirou de lá. Deus já tirou, chamou, falou, sai de lá. Agora eu quero voltar. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos voltar lá para o meio dos idólatras, das pessoas que praticam todo tipo de desonestidade, todo tipo de mal. Então nós temos que permanecer firmes, buscando ao Senhor, em espírito e em verdade, adorando a Ele. Amém? Buscando a Deus. Nós somos família, e nós estamos aqui como família de Deus, buscando a Ele de todo o coração, firmar o nosso coração no Senhor. Aconteça o que acontecer, Senhor, eu não vou te deixar. Senhor, eu vou seguir contigo, porque o Senhor é o meu Deus, é o Todo-Poderoso. Entregou seu filho para morrer naquela cruz em meu lugar. Portanto, eu não posso te deixar. Portanto, eu não posso te abandonar. Eu tenho que seguir contigo, custe o que custar, doa a quem doer. Mas eu tenho que estar de pé quando o Senhor voltar. Amém? Glória a Deus. Vamos chegar ali. Veja bem, Deus, Ele é maravilhoso, e Ele fala através da sua palavra, e ali aconteceu tudo isso. Vamos em Mateus, o capítulo é o 1, vamos até lá.
Glória a Deus. Mateus 1, 22. Vamos lá. Mateus 1, 22 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Veja bem que a gente foi passando, e deixamos os profetas, nem falamos porque não dá tempo, deixamos os profetas maiores, os profetas menores, até chegar no Senhor Jesus. E o próprio profeta, quem foi esse profeta que está escrito aqui? Foi o profeta Isaías, amém? Escreveu aqui: para que se cumprisse o que fora dito através do profeta, a virgem ficaria grávida. Você já viu alguma virgem ficar grávida? Ela ficou do próprio Espírito Santo. E dera à luz a um filho, que chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, ao Senhor Jesus. Amém? E deu à luz, e ele nasceu, e cumpriu seu ministério por 3 anos. Morreu aos 33, ressuscitou e voltou para o Pai. Aí você pode me perguntar: pastora, por que o Senhor Jesus esperou 30 anos para iniciar o ministério dele? Porque Jesus era obediente. Amém? Jesus era, quando estava aqui como homem, muito obediente. E nós temos que seguir os seus passos. Naquela época, ninguém poderia iniciar seu ministério antes dos 30 anos. Eles estudavam, ficavam lá, estudando, buscando conhecimento, e só podia, aos 12 anos, eles iam estudar, eles iam lá para o templo, para os sábios da lei, estudar, e só podia iniciar o seu ministério com 30 anos. Mas Jesus é Jesus, ele poderia ter iniciado antes. Mas e a obediência? E o exemplo para você e para mim? Amém? Então nós temos que sim ser obedientes à lei de Deus. Era a lei, ele não podia burlar a lei. Teve que ser assim. O seu ministério durou 3 anos. Aos 33 ele morreu. Morreu, ressuscitou ao 3º dia, voltou para o Pai. Está lá ao lado do Pai, preparando um lugar para você e para mim. Amém? Eu creio que esse lugar já está preparado para nós. Amém, irmãos? Graças a Deus, porque Jesus, ele cumpre com a sua palavra perante tudo aquilo que o Pai lhe ensinou, em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Vamos lá em Lucas 21. Lucas 21. Deixa eu achar esse rapaz aqui. Lucas 21. Diga glória a Deus e aleluia, que nós estamos chegando onde a gente precisava chegar desde o começo. Lucas 21, do 34 ao 36. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus da minha salvação, Deus poderoso, que cuida de cada um de nós. Aleluia. O 34 diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. E ele continua falando aqui:
Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Amém? Então, o que é que Jesus, ele está alertando aqui? Tenham cuidado para não sobrecarregar os seus corações de tanta coisa, libertinagem, bebedeira, farras, orgias, em outras palavras, tudo isso está na Bíblia, e ainda com as ansiedades da vida. As ansiedades da vida é querer mais, muito mais do que necessitamos, é querer fazer mais do que precisamos, é querer estar mais onde necessitamos estar. Tem que estar onde tem que estar, onde Deus coloca, onde Deus nos coloca, amém? Onde Deus nos colocar, nós temos que estar. Nós não temos que querer mais ficar, como ele está falando aqui, ó, sobrecarregando o nosso coração. Para quê, irmãos? Para quando ele voltar, nós estejamos de pé diante dele. É isso que o Senhor Jesus está falando. Fiquem atentos para escapar de tudo que está por vir. Nós estamos vendo os sinais, amém? Nós estamos vendo os sinais através das águas dos mares, porque está na Bíblia, viu? Tudo isso que a gente ouve falar, maremoto, tsunami, sei lá, essas coisas aí envolvendo, tudo isso está aumentando, antes não era assim, são sinais. Então os sinais estão aí, então, tudo está acontecendo, e outras coisas, guerras, rumores de guerra, pandemias, né, que não é mais nem epidemias, como fala a Bíblia, é uma atrás da outra, nós estamos vendo, então nós sabemos que está próximo, nós estamos vendo que já é a última hora, e nós temos que lutar para permanecer, como está escrito nesse capítulo aqui. Nós temos que estar firme e forte para poder suportar tudo isso e estar de pé diante do Filho de Deus. Amém? Que quando ele voltar, se ele voltar hoje, não importa, meia-noite, amanhã, depois da manhã, daqui um mês, um ano, 9 anos, não importa. Nós estejamos de pé diante dele e que ele possa colocar aquela coroa sobre a nossa cabeça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus maravilhoso. Irmãos, nós sabemos muito bem que Deus não nos deixa enganado. Nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus chega adiantado nas nossas vidas. Amém? Então, saindo daqui, nós vamos para Pedro. Saindo daqui, nós vamos lá para Pedro, ó. Na sua segunda carta, no capítulo 3. Pedro, na segunda carta de Pedro, 2 Pedro 3. Deixa eu ver se eu acho esse rapaz aqui. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, do 8 ao 9. Pedro, ele vem reforçando aqui, ó. Não se esqueça. Todo mundo achou? Amém. O 8 diz: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, vou voltar lá, tá? No 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é paciente com vocês. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Não querendo que ninguém pereça ou que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Veja o que Pedro está reforçando aqui para nós. Não se esqueçam que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o que ele está falando aqui, irmãos? Não ache você que Jesus está demorando a cumprir a sua promessa. Não ache você que Ele está demorando para voltar, para levar a sua igreja. Não ache como alguns acham. Está demorando mesmo, desde que eu sou criança eu escuto falar, que Jesus vem, que o mundo vai se acabar. A conversa era essa antes, né? Que o mundo vai se acabar e nada acontece. Quer saber, eu vou parar de olhar para isso e vou fazer outras coisas. Então, irmãos, Pedro está nos alertando. Não pensem dessa forma, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Aquilo que pode ser longo demais para você e para mim, é como se fosse um dia para Deus. Amém? Então, não vamos entrar nessa vibe de que está demorando demais, portanto eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vim porque eu achei que ia ser logo, comecei a servir Jesus, porque eu achei que Ele já vinha logo buscar a igreja. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que tem que ser. Pedro está falando aqui, ele está sendo longânimo para conosco. Ele está nos dando oportunidade, chance de continuar com Ele e de resgatar vidas e de todos se achegarem a Ele, porque não é o prazer dEle que alguns se percam, que morram sem conhecer o seu nome, sem andar na presença dEle. Amém? É isso que Ele está falando em outras palavras. Não entra nessa, como alguns falam, que você provavelmente já ouviu, porque eu já ouvi muito. Eu já ouvi, não é? Muita gente fala isso. Não. Assim como você acha que hoje está demorado, vai demorar mais ainda, pode ser que seja daqui a algumas horas. Amém? Então vamos permanecer firmes na presença de Deus, para quando o Senhor Jesus voltar, nos encontre de pé, virados para Ele. Amém? Glória a Deus. Então nós acabamos de ler a carta, a segunda carta dele. Então, vamos lá, saindo daqui, nós vamos lá para 1 João. Estamos chegando ao final. Anime-se, porque vocês estão aprendendo da palavra do Senhor. Amém? E eu também. Em nome de Jesus, nós estamos aprendendo a palavra do Senhor.
Muitas das vezes a gente vai esperando assim, Deus está mandando te falar isso, Deus está dizendo isso, Deus está falando aquilo, mas Deus quer que nós aprendamos a sua palavra, para aí sim estarmos preparados para receber as suas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 de João 2:8. Deixa eu achar esse rapaz aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 de João 2:18. Amém, irmãos? É 18, não é 8. 1 João 2:18. Glória a Deus. Diz assim: filhinhos, ele fala aqui, ó, advertência contra os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Amém? Olha o que ele está falando aqui. Pessoal, povo que serve a Deus, povo que está sentado aqui nos bancos desta comunidade, eu estou falando para vocês, é a última hora, permaneça de pé. Ele está falando, ouvimos que o anticristo está vindo, mas muitos anticristos já têm surgido. Paulo está falando de coisas que já aconteciam no tempo dele, os anticristos. Mas ainda todos nós sabemos que o anticristo que ele se refere aqui, que está vindo, é como se fosse assim, o grande anticristo. É aquele que não é anticristo porque não acredita nas coisas ou é contra tudo aquilo que se chama Deus. Esse anticristo que está por vir, ele não é só contra todas as coisas de Deus, mas sim aquele que além disso ainda quer tomar o lugar de Deus. Amém? Então nós sabemos que um ateu não é um anticristo, ele não crê em Cristo. Então nós sabemos que o anticristo provavelmente é uma pessoa que acreditava em Cristo e que passou a ser contra as coisas de Cristo, as coisas de Deus, e quer tomar e vai tentar tomar o lugar dele. Então, ainda virá esse. Então já tem os sinais. Desde a época de Paulo, já tinha os sinais. Então, pastora, mas não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo que fala e Jesus não vem e nada acontece. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia para Deus. Amém? Glória a Deus. Então, por isso, tomem cuidado com as ansiedades da vida. Tomem cuidado com tudo aquilo que pode atrapalhar a sua vida com Deus. Tudo aquilo que pode te deixar desapercebido. E quando Ele voltar, você não poderá não estar, ou eu poderei não estar de pé diante dEle. Por isso vamos tomar muito cuidado, observar os sinais, porque nós vamos reconhecer. Amém? Quando vier esse anticristo, nós vamos reconhecer, nós vamos saber. Por isso a importância de estudarmos a Bíblia. Amém? Analisar a Bíblia, verificar a Bíblia, conhecer as Escrituras, para que nada passe desapercebido diante dos nossos olhos. Amém, igreja? Graças a Deus. Aleluia. Então vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse, o último que nós vamos ler.
e hoje nós andamos bastante na Bíblia. Então, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Eu falei para você que desde o começo dessa geração até o final a gente ia ver. E a gente viu, né? Desde o começo lá alguma coisa, não tudo é claro, desde lá dos filhos de Noé, desde Noé até o Apocalipse. E aqui diz no 22, deixa eu ver aqui, 22, 12, do 12 ao 14, fala assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Amém? Glória a Deus. Então vamos. Ele está dizendo, felizes, Jesus está dizendo, está falando aqui, através do apóstolo João, ele está falando, felizes os que lavam as suas vestes, que têm as vestes brancas, que andam na presença dele, que faz a sua vontade. Amém? É isso que ele está falando. Porque esse tem direito à árvore da vida. Amém? A árvore da vida, a vida eterna. Amém, irmãos? Graças a Deus. E podem entrar na cidade pelas portas. O primeiro homem e a primeira mulher comeram da árvore que não era para comer e saíram da cidade expulsos. Nós iremos entrar na cidade pelas portas. Por quê? Porque mantemos as nossas vestes lavadas na presença do Senhor Jesus. Amém? E o 20, para encerrar, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Então ele não demora, ele não tardará, ele está vindo, ele está chegando. Ouçam, já podemos ouvir desde já aquele suave nos nossos ouvidos som da sua trombeta. Ao passo que para muitos será um estrondo, será horror, será terrível, porque não está com as suas vestes lavadas na presença do Senhor, esperando Ele, e quando Ele chegar, está de pé na sua presença, na sua frente. Amém, igreja? Graças a Deus. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Então, lido isso, irmãos, vamos continuar de pé, esperando o nosso Salvador vir para buscar o seu povo, buscar você e buscar a mim. Com paciência no Senhor, nós aguardamos, não achando que está demorando demais, porque nós não podemos questionar a Deus. Nós sabemos o que Ele faz, e o que Ele faz é bem feito, porque Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso, que pela sua palavra criou todas as coisas, e pela sua palavra Ele sustenta todas as coisas, inclusive a sua própria palavra. Amém, igreja? Coloque-se de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma chance igual a esta talvez eu não tenha mais. Levanta suas mãos. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que
que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero. Sim, Deus. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Jesus. Sim, Senhor. Que a nossa vida seja a tua vida, Senhor Jesus. Oh, aleluia, obrigado. Obrigado pela tua palavra dirigida aos nossos corações, Senhor. Obrigado pelos teus ensinamentos, ó Pai. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas. Obrigado por ter nos trazido até a tua casa para ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Obrigada pela nossa família. Obrigado, meu Deus, por cada um que o Senhor tem colocado na nossa frente para falar da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, justo e fiel. Ora, meu Deus, nós adoramos o teu nome, bendizemos o teu nome e repreendemos, meu Deus, tudo aquilo que se opõe contra a tua palavra. Nós repreendemos, meu Deus, toda a obra das trevas. Nós repreendemos, meu Deus, toda a seta maligna, tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, tudo aquilo, Pai, que tenta se apossar da nossa saúde, tudo aquilo, meu Deus, que tenta se apossar da nossa vida financeira, física, espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, passa aí agora, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés, tirando todo tipo de enfermidade do corpo, da alma e do espírito. Por isso eu ordeno a você, obra das trevas, obra do mal, seta maligna, saia, saia, saia dessa vida, sai do familiar, sai de lá, sai da casa, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda opressão, sai, todo terror noturno, todo pesadelo, sai, todo sonambulismo, sai da vida, da casa dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai de lá, câncer maldito que está atrapalhando a vida dessa pessoa, da família dessa pessoa, sai de lá, obra das trevas, espírito maldito, causador de gritaria, causador de escândalo, sai de lá, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, toda obra do passado, maldição de família, obra hereditária, sai da vida dele agora, sai da vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda resistência, sai aí agora, sai daí agora, eu te ordeno mal, vai embora, desapareça, sai, toda preguiça espiritual, toda preguiça física, sai daí, todo cansaço físico e mental, sai da vida dessa mulher, sai da vida desse homem, sai, toda vontade de voltar ao passado, de cometer os mesmos erros de antigamente, sai da vida dele, sai da vida dela, praga, maldição, obra das trevas, desapareça, vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai do fígado, doença, sai dos rins, sai do pâncreas,
sai do coração, sai da cabeça, sai da próstata, sai do útero, sai da ira, sai da coluna, sai, obra do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diabetes maldita, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, sai, pressão alta, vai embora, desapareça. Eu te ordeno, Satanás, você vai pegar tudo que é teu e desaparecer do meio do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu louvo e bendigo o teu nome e te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor responde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Quero Amém, nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia.